Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Daiane. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Muito obrigada pelo convite. Me sinto assim inteiramente lisonjeada, né, estar aqui com vocês e poder contribuir, né, com esse podcast. Com certeza, vamos falar muito aqui nesse podcast. E antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, por que que você decidiu seguir a sua especialização, até a criação dali da sua clínica. Então, na verdade, eu sempre quis muito sair um pouco de rotina de hospital. Principalmente depois que a gente tem filho, a gente pensa um pouquinho diferente, né? Porque é uma rotina completamente acaba sugando muito o médico, né? E é Uhum. uma dedicação muito que exclusiva, assim. Mas ainda assim, eu trabalhei quase 13 anos, mais ou menos, em emergências, hospitais, eh, grandes, inclusive, lá da minha região. E aí foi chegando um momento que eu tive filho, né? E aí foi onde eu escolhi eh, sair um pouco dessa rotina hospitalar, que inclusive eu amo, gosto muito. Foi um desmame para mim, não foi tão fácil, não foi do dia para a noite, mas eu acabei tendo que seguir uma rotina mais, teoricamente, mais tranquila, né? Com horários que a gente pode fazer, né? E aí foi onde eu escolhi a dermatologia. Fiz a pós-graduação em dermatologia, depois medicina estética, e hoje eu atuo basicamente com medicina estética. E tem mais ou menos uns 5 meses que eu saí completamente de hospital. Bacana, doutora. E como que foi esse processo ali de decidir que ia fazer esse desmame, como você mesmo falou, para focar diretamente ali na sua clínica, nos seus projetos pessoais? Então, eu sempre achei que eu pudesse dar conta de estar dentro do hospital, porque nos últimos anos eu era responsável por um setor da clínica médica, então eu não estava de plantão, né, de 12 horas, 24 horas mais no hospital, mas eu tinha que estar todos os dias, de domingo a domingo, Uhum. passando as visitas nos pacientes internados. E, e eu fazia isso pela manhã, então eu tirava meu tempo, meu turno da manhã para ficar em hospital e todas as tardes para clínica. Mas foi chegando um ponto que fica humanamente impossível, né? É muita responsabilidade, acaba tendo uma sobrecarga gigantesca que não faz sentido. Uhum. E, de fato, assim, quando eu estudando alguma forma de diminuir, sem querer essa possibilidade de sair 100% de hospital, eu acabei fazendo uma mentoria, entrei numa mentoria, e o meu mentor me ajudou muito. Na primeira reunião que eu tive com ele, ele falou assim: ó, doutora, não tem como você ficar assim. Você precisa decidir estar em um local só, Uhum. né? E como você gosta muito e construiu a clínica e tudo, não faz sentido você estar no hospital mais. Você precisa ter a sua energia completa no que é seu, Com né? certeza. E com certeza isso vai, assim, evoluir muito mais do que você imagina. E eu, assim, sem querer sair do hospital, aquele amor pela profissão mesmo, né? Uhum. E é uma mudança muito grande, porque a rotina hospitalar é completamente diferente da rotina de consultório, de clínica, principalmente nessa área. Mas quando eu decidi, foi uma virada de chave na minha vida. Assim, uma coisa que nem eu imaginava a proporção que pudesse tomar. Bacana. E você tem a sua própria metodologia, né? Você criou o seu Isso. método, né? O que fez você criar o seu método e sair, né, da metodologia convencional? Então, na verdade, como eu passei a gostar muito mais da medicina estética e eu atuo bem menos na dermatologia, né, doenças propriamente, Uhum. então eu comecei, assim, o cenário, né, mundial, na verdade, o Brasil é muito, assim, as mulheres brasileiras elas gostam muito e foi um boom, né, as harmonizações faciais, Sim. né, Uhum. em todo o mundo, mas no Brasil teve um peso maior. Mas eu nunca gostei do exagero. Então, mesmo lá na minha cidade, no interior da Bahia, eu já percebia que a maioria das minhas colegas estava indo para o mesmo rumo, né? Dessa Uhum. harmonização mais padronizada, e eu falei, mas será que eu que estou errada? Eu sempre dizia isso. Será que eu que estou errada? Mas eu sempre gostei de ponderar muito. Eu acho que uma face bela é uma face com a sua individualidade, Com né? O certeza. seu
o seu perfil, não precisa estar todo mundo igual para estar bonito, né? Uhum. E aí foi onde eu comecei a ir contra tudo que a gente via aí na mídia, né, nas redes sociais, enfim. E foi onde eu conseguia conquistando esse público que também pensava como eu, Uhum. né? Como, no caso, pacientes, né? Sim. Porque tem muita gente que não gostava, que não achava bonito, né? Uhum. Embora foi um boom, assim, estourou muito essa questão de harmonização facial, mas a gente tem sempre os dois lados. E aí foi onde eu comecei a crescer com esse público. E hoje eu percebo, assim, de 2 anos, um ano para cá, isso realmente reverteu o quadro, né? Hoje em dia as pessoas já estão tirando aqueles exageros todos que achavam bonito, né? E Uhum. eles vão diminuindo, estão diminuindo cada vez mais e ficando exatamente onde eu sempre gostei de estar, Que né? legal. E aí, quando eu vi que, poxa, eu acho que o diferente, eu acho que é o que vai fazer, né, valer mesmo, né? Eu comecei a desenvolver o meu método. Aí foi onde nasceu, assim, a possibilidade de criar um nome para esse protocolo, que é o protocolo de Roche, Uhum. e que, inclusive, também foi o meu mentor que me ajudou nesse projeto. E foi um boom, assim, deu muito certo, porque o perfil dos meus pacientes é exatamente esse. É um perfil de pessoas que gostam de qualidade de pele, de uma beleza mais natural, de respeitando os seus traços, né, individual de cada um. Uhum. E é esse público que eu acabo atraindo muito lá na região. Show, muito bacana. E foi uma mudança ali muito grande, né? No início ali, que a galera queria ficar bem diferente, né? E Exatamente. agora tá todo mundo voltando ali pro natural, que é Pro onde natural. você sempre atuou, né? Exatamente. Você acredita que tem algum ponto específico, às vezes complicações, que fez o pessoal voltar ali, tirar esses exageros? A padronização, né? Eu acho que Uhum. o belo é você de ser diferente em Uhum. alguns aspectos, alguns pontos. Eu acho que realçar alguns pontos de beleza numa face é legal, é bacana, né? E quando a gente estuda sobre a cefalometria, o que que é o belo no rosto, né? Perfil, a gente tem algumas coisas que a gente acaba seguindo, né? Mas o exagero que acabou tendo assim foi até uma altura e depois acabou voltando tudo a estaca zero, porque as pessoas hoje querem realmente tirar. Mas a gente também tem a galera que ainda gosta desses exageros. Só Uhum. que eu acabo convencendo o meu paciente, quando eu me deparo com um paciente assim, eu acabo convencendo que não é esse caminho, que a possibilidade dele se arrepender, que a possibilidade dele, né, não gostar daquilo, em algum momento se estranhar é muito grande. E é o Certeza. que está acontecendo, né? Uhum. Eu vejo, às vezes, até artistas que perdendo até contratos e tudo por excessos, né? Então, as pessoas já têm mais essa consciência hoje. E aí a gente, com muita conversa, eu gosto de conversar muito com o meu paciente, eu tenho uma aproximação, uma relação médico-paciente muito boa com eles. Uhum. E eu acabo convencendo. É muito difícil um paciente que vem querendo algo que eu acho que é muito, mesmo assim, eles acabam ficando comigo porque eu acabo convencendo de que realmente não é necessário tudo aquilo. Uhum. Muito bacana. E é algo ali que passa muita a sua visão. Você acaba passando muito a sua visão ali para os seus pacientes e tanto pessoal ali, uma mulher que se cuida, quanto também ali do profissional ali do que Exatamente. é bom ou não para essa pessoa, né? E uma coisa que aproxima muito, eu percebo, é que eles acabam percebendo que eu não tô ali para uma venda, Uhum. entendeu? Eu tô ali para deixar ele bonito, né? Deixar ele realçar a beleza, né? A própria beleza e qualidade de pele, enfim. Que acaba que sendo um pouco de venda também isso, né? Os protocolos, quanto mais produto eu uso, mais eu estou vendendo para esse paciente, teoricamente, né? E é Uhum. uma realidade isso. E aí eu acho que isso me aproxima mais dos pacientes. O fato de eu falar, não, isso aqui é muito para você, vamos fazer só isso aqui, vamos por esse caminho. Se você achar que é pouco, se a gente chegar à conclusão que realmente foi pouco, a gente vai aumentando gradativamente. Isso acabou assim, poxa, doutora, eu nunca imaginei, porque a maioria se deparam com outra conversa, né, Uhum. em consultório. Ah, não, isso aqui está aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e enche o paciente de muita coisa, com aqueles protocolos gigantescos e muitas vezes desnecessário Uhum. e que acaba depois, em algum momento, causando uma estranheza, né?
o impacto também na sociedade. E aí, quando se depara com um profissional que é muito ponderado, que é mais pé no chão, que mostra que não tem necessidade de ter tudo aquilo, né, que aquilo ali não vai ficar harmônico, que não vai ficar legal, que aquele padrão não é bonito, Uhum. aí eles acaba gerando mais credibilidade, uma relação médico-paciente melhor. Com certeza. E o padrão, principalmente aqui no Brasil, é algo muito difícil de ser instituído, vamos dizer assim, porque a gente tem traços, né, indígenas, traços asiáticos, africanos, Exatamente. todo mundo junto, uma É, mistura disso, né? Diferentemente, exatamente. por exemplo, de um país nórdico ali que a maioria das pessoas tem traços ali muito parecidos, né? E aí vai do Exatamente. seu trabalho ali orientar, né, para realçar, como você mesma disse, né, realçar o que essa pessoa tem de melhor. Exatamente. Eu moro numa região que é o interior da Bahia, o oeste da Bahia, que a gente tem ali uma mistura, realmente. Uhum. Tem uma galera, assim, grande que vieram do sul e o pessoal da Bahia mesmo. Então, teve uma mistura bacana ali na região. Então, no meu dia a dia, eu acabo recebendo no meu consultório vários tipos de perfil, assim. Mas eu percebo que a procura por esse exagero diminuiu bastante. Uhum. E, e acaba que eles vão muito pelo seu perfil, eles vão te conhecendo pelo Instagram. Eu sou muito observada, acho que o profissional da estética é muito observado, e eu Uhum. acabo, eu em mim, eu não faço nada exagerado. Então, muitos também chegam por isso. Falam, doutora, eu te acompanho há um tempo, ou eu te conheço há algum tempo, embora às vezes eu não conheça todo mundo, mas a gente acaba sendo mais visto, porque é médico, muito tempo de hospital e tal. Uhum. E eu vim porque eu gosto do seu rosto. Você nunca exagerou, eu acho que o seu padrão é bacana. Então, isso também, a maneira como a gente se coloca, né, se apresenta, isso chama muito. Eles ficam de olho em tudo. Com certeza. E o que fez você, né? Quais são os principais diferenciais, na verdade, ali do seu protocolo e o que você fez ali para, de fato, ser algo único, que só você consegue fazer? Então, o que que geralmente eu faço? Paciente que ele chega para mim em consultório e fala assim, doutor, eu vim para fazer um botox, essa ruguinha, isso, aquilo tá me incomodando. Ou eu vim porque eu quero fazer um bioestimulador de colágeno. E às vezes nem conhece os outros procedimentos que a gente tem na clínica. Independente do motivo pelo qual ele veio, eu acabo avaliando o paciente de forma global. Eu sempre avalio face e pescoço de forma global. E eu sou muito sincera com o paciente. Então, olha, a gente vai, isso está te incomodando, eu tenho que sanar a dor dele. Ponto Uhum. final. Ou que eu vou, ou se eu conseguir, ok. Se eu não conseguir, vou encaminhar. Tem muita coisa que é cirúrgico, que não tem mais, não tem como a gente reverter um processo, às vezes, do envelhecimento, quando é mais intenso, muita perda, né, de Uhum. colágeno, às vezes é caso cirúrgico. Não vou enganar o paciente também, né? Uhum. Mas eu avalio o paciente de forma global e eu deixo isso bem claro para ele. Então, o meu protocolo é um protocolo anual, dentro de 12 meses. Tudo que você precisa fazer para manter uma pele bacana, uma pele rejuvenescida, para reverter esse processo do envelhecimento já instalado ou para prevenir o seu envelhecimento. Não é receita de bolo. Então, porque às vezes eles vê tanta coisa em rede social que eles acabam chegando e falando, doutora, eu quero fazer tantos ml de ácido hialurônico nos meus lábios. Aí quando eu olho assim, eu falei, não, isso aqui é 1 ml o suficiente. Se eu colocar 2 ml nos seus lábios, vai ficar um lábio gigantesco, não vai ficar harmônico com o seu rosto. Ou às vezes eles chegam assim, doutor, eu quero preencher, um exemplo dos lábios, né? Eu preencher meus lábios, mas eu estou vendo um processo de envelhecimento global. Não é um lábio que vai ficar bonito. Como é que eu vou rejuvenescer um lábio no meio de um processo todo assim, né? O rosto derretendo, o Uhum. envelhecimento instalado. E aí, com muita cautela, com muita delicadeza, eu tento mostrar que o mais importante é a gente tratar essa qualidade de pele e depois a cereja do bolo, que é os Uhum. lábios. Então, quando o paciente ele entende esse gerenciamento de pele da forma correta, como deve ser feito, sem pular etapas ou sem, né? Eles com isso tudo eu percebo que traz mais tranquilidade para eles. Assim, eu acho que é um dos principais fatores assim de fidelização. Eu tenho um alto índice de fidelização de paciente. Muito difícil perder um paciente na clínica. Geralmente os pacientes que entram ficam comigo uma vida toda aí.
Porque essa sinceridade, esse padrão de cuidado além daquilo que ele enxerga, tem coisas que depois, assim, poxa, doutora, a gente às vezes fazendo uma retrospectiva, né? Eu vim aqui a primeira vez para preencher a olheira e você nunca, até hoje, preencheu a minha olheira. A gente trabalhou tudo em volta, menos a olheira. E hoje eu não tenho mais olheira. Como assim? A gente nunca preencheu a olheira. Tipo isso, sabe? Uhum. Então isso traz muita fidelização. Com certeza. E para quem que você indica esse protocolo ali? Às vezes vou dar um exemplo, uma pessoa chega com botox, mas às vezes não é isso. Que precisa. Então, eu sempre avalio, como eu te falei, de forma global, né? Então eu Uhum. sempre vou avaliar uma face, não só a face, o pescoço. Eu avalio como é que é o estilo de vida do paciente, noites de sono, qualidade de vida, né? Atividade física, processo de engorda e emagrece, isso influencia bastante no processo de envelhecimento, de perda de Uhum. colágeno, degrada muito, a gente tem muita perda, e agora com o uso de Monjaro, então nem se fala. Eu ia falar A isso. gente, inclusive, pacientes bem jovens, que talvez a gente pegaria ali uma perda de colágeno mais intensa lá por 40, 50 anos, e de repente com 30 anos, por conta dessa questão do emagrecimento mais abrupto, também mais rápido, né? Uhum. Então, assim, geralmente a gente começa, os pacientes que eu recebo na clínica a partir de 25 anos, que é mais os protocolos de prevenção do envelhecimento, e Uhum. às vezes mudar alguma coisa, o nariz que tem um pouquinho, né, é, é, não está tão harmônico com o rosto, às vezes é um lábio que o paciente quase não tem lábio, então é jovem, mas não é por perda que ele não tem, é pelo perfil dele. Aí eu vou realçando aquilo ali e prevenindo o envelhecimento. Já tem os pacientes que vêm já tendo que realmente reverter algum quadro instalado de envelhecimento, Uhum. e tem aquele paciente que já vem muito, que nunca fez nada e que quer mudar do dia para a noite. E isso não pode, isso não existe, né? Eu bato muito em cima dessa tecla porque o imediatismo é a pior coisa que existe. Com certeza. Para essa situação, não tem como, vai dar errado. Se eu for reverter todo o processo de envelhecimento, dependendo do tipo de envelhecimento já bem instalado, não vai ficar legal. Ele não vai ficar harmônico. Primeiro, ele vai se assustar, muitas vezes ele, ou até gostar, mas a impressão para as pessoas ao redor, né, para a sociedade, às vezes não é tão legal. E esse processo não existe. Quando a gente pensa em gerenciamento de pele, as coisas não acontecem do dia para a noite. Uhum. A gente tem perda óssea no processo do envelhecimento, a gente tem perda muscular, ligamentos, gordura e pele. Então, para eu ir reconstituindo tudo isso com naturalidade, não é tão simples assim. É um estudo mais, né? A gente acaba. Por isso que a receita de bolo não dá certo. A gente pega esses pacientes também que chegam, não, eu quero assim, eu quero que faça isso, eu quero que use tantos ml aqui, aqui, aqui. E que às vezes são bem incisivos até. Uhum. Às vezes eu prefiro não tratar. Eu passo para algum colega e quando eu vejo que realmente não tem jeito de mudar a cabecinha do paciente, né? Mas é muito raro isso acontecer. Geralmente eu consigo mostrar para ele o outro lado. Olha, esse aqui não vai ficar legal, esse aqui vai ficar uma coisa muito artificial. As Uhum. pessoas vão olhar para você e falar, poxa, ela fez preenchimento de malar, ela fez contorno de mento, porque vai ficar algo gritando ali. Então, quando a gente trabalha de forma correta, respeitando toda né, a anatomia, esse gerenciamento de pele adequado, isso vai acontecendo de forma muito natural, sutil, e os anos vão passando e a pessoa vai ficando mais bonita. Com certeza. E é algo que muita gente fala, assim, né? Quando começam esses protocolos ali, por exemplo, né? Que a pessoa, muitas pessoas chegam ali pra ela e falam assim, nossa, não sei o que você fez, mas você tá muito mais bonita, mais radiante, né? E aí entra o seu É o trabalho, né? ponto-chave. É o que, assim, todo profissional deveria prezar por isso. Eu acho que o fato de você ser vista cada dia mais bonita, com a pele bonita, com um perfil bonito, e as pessoas ao seu redor, que estão inclusive no seu convívio, não perceber isso, o que você realmente fez de procedimento, só perceber que você está cada vez melhor, nossa, isso é um sonho, é o que eu realmente prezo. Uhum. Eu não quero que ninguém saiba que meus pacientes fazem exatamente o que eles fazem. Eu quero que as pessoas olhem para eles e falem, nossa, você está cada dia mais bonito. O que que você está fazendo? Que pele é essa? Né? Então Uhum. é mais ou menos por aí. Show. E para pessoa que nunca se cuidou, quais são os primeiros passos ali que você sempre recomenda ali para ela
talvez ali ter um hábito melhor, ou até mesmo ali começar por uma avaliação ali mais profunda? Hum. Tem muita gente que, muitos, inclusive na minha região, é uma região muito quente, né? Muito sol, as temperaturas são bem elevadas, quase que praticamente o ano todo. Uhum. Então, a pessoa que não se cuida, ou que nunca se cuidou, lá, principalmente na minha região, são pessoas que chegam com a pele bem deteriorada, assim. Então, não é só os procedimentos injetáveis que vai reverter aquele quadro. Eu preciso da ajuda dessa paciente em casa também, o dia a dia, né? Uhum. E aí entra os fatores de cuidado de skincare, que é o protetor solar. Não tem como, né? A gente quer ter uma pele bonita, a gente quer ter uma pele viçosa, uma pele com qualidade, uma pele livre de câncer, inclusive de Com manchas, certeza. né? O protetor solar, assim, é fundamental. Não tem para onde correr. Eu costumo dizer assim, independente, lugares frios, lugares quentes, dias chuvosos, nublados, a rotina tem que existir. Eu me deparo muito com pacientes que chegam assim na minha mesa pela primeira vez, ah, doutora, eu vim aqui porque eu quero uma pele igual a sua. Eles falam, e de repente você olha e fala, meu Deus, por onde eu começo aqui nessa pele, né? Você vê muita mancha, muita coisa, muita, né? E aí quando eu começo o básico, perguntando como é que é a rotina, como é que é os cuidados diários, não existe zero. Então você tem que primeiro condicionar aquilo ali tudo. E eu sempre faço isso. Meus pacientes, geralmente, eles não fazem só procedimentos estéticos. Eu faço toda uma rotina para cada um deles. Né? Tudo que eles vão usar de skincare, de produtos que realmente vale a pena, que responde, que tem necessidade naquele momento para aquela pele. Então, não é simplesmente chegar lá, fazer os procedimentos e por isso que a avaliação, esse protocolo de Roche, ele entra exatamente aí. É uma avaliação global, né? Uhum. E essa rotina diária precisa existir para que a gente consiga realmente o resultado mais A bonito longo possível prazo, a né? longo prazo. E longo prazo é um tema muito interessante porque as pessoas estão sempre focadas ali no imediato. Ah, como, igual você falou, cheguei agora, quero ficar com a pele igual a sua ali amanhã. Nossa, é uma Como que luta. você faz ali para orientar, para trazer o paciente ali para a realidade mesmo, né, que ele tem? Primeira coisa que a gente tem que trazer assim para o paciente é quantos anos você levou para chegar com essa pele do jeito que está nesse momento. Se tem uma mancha, se tem uma ruga mais instalada, se está, né, com às vezes os poros muito abertos, uma pele sem viço. Ah, doutora, realmente, a minha vida toda eu nunca cuidei. Ah, tem um ano que eu venho cuidando, mas eu acho que eu não estou sendo muito assertiva nos tratamentos de skincare. Eu compro aleatório na farmácia. Então, tudo isso é bom a gente entender, o profissional, né? O médico entender para que a gente consiga conduzir. Quando a gente pega o paciente do zero, que não tem hábito nenhum de tratamento, né? De cuidado diário com a pele, é um paciente que a gente precisa ter mais cautela, assim, porque você tem que trabalhar mais o psicológico dele. Porque a Uhum. rotina, às vezes, não é construída do dia para a noite. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, não é tão fácil você colocar uma rotina, fazer o paciente parar um momento ali pela manhã, fazer todos os cuidados necessários para a pele para reverter. Mas eu sempre procuro fazer com que os pacientes entendam que esses passos precisam ser dados, porque não tem como a gente pular etapas. Né? Não Uhum. tem como. A gente pode ali fazer bioestimulador de colágeno, que vai ganhar qualidade, fazer um procedimento tecnológico, que também vai ganhar qualidade de pele, mas e o que que ele vai fazer em casa? Sim. Né? Então, assim, tudo isso precisa ser bem alinhado. É meio que a gente acaba fazendo ali um trabalho meio psicológico mesmo, para que ele consiga manter tudo certinho, tanto o cronograma dele na clínica, né, durante o ano todo, de injetáveis, como também o cronograma dele em casa. Perfeito. E o que você consegue ali definir ali um tratamento bonito, duradouro, que é ético também ali para o paciente ali sair maravilhosamente ali feliz ali com o resultado depois de um ano ali com o protocolo? Então, geralmente, eles começam a realmente entender que o bonito, o belo, é o não exagero. Uhum. E é isso a gente vem entregando no decorrer da evolução desses protocolos. E é onde a gente realmente começa a perceber que os pacientes não ficam sem mais aquilo. Eles falam assim, olha, doutora, eu não fico mais. Deu aqui janeiro, fevereiro, eu já venho aqui para você montar todo o meu roteiro do ano. O que que eu tenho que fazer esse ano todinho
para eu estar com a pele, manter essa pele bonita. O processo do envelhecimento, ele vai acontecer de qualquer forma. Agora, Uhum. a gente precisa escolher de que forma que a gente quer envelhecer. E não é só procedimento, não depende só de mim, depende muito deles, né? Eu costumo dizer que vários fatores, alimentação, atividade física, noites de sono, reparador, estresse, né? Os hábitos diários, isso tudo influencia na pele bonita. Isso tudo é muito bem conversado, tanto que todo paciente, principalmente pela primeira vez, é 1 hora de conversa. Muitas vezes eu nem faço o procedimento no mesmo dia que o paciente vem pela primeira vez. Essa conversa, ela é bem, como é que eu posso, bem detalhada, Uhum. porque se eu durante a conversa, finalizando a conversa, eu estou entendendo que o paciente ele não está conseguindo aderir, que ele não está concordando com aquilo, eu vou ter que encontrar outro meio para que ele possa conscientizar dos cuidados dele, né? Uhum. Por isso que eu tento ajudar de todas as formas. Ó, a gente precisa chegar nisso aqui. É isso que você quer? É. O caminho é esse. Você tem dúvida? Você tem medo? Você tem muita pressa para isso acontecer? Acontece muito pacientes com eventos daqui 15 dias, 1 mês, e quer estar todo transformado para o evento, né? O casamento, a formatura, o aniversário. A gente tem várias formas de deixar o paciente bem bacana para o dia, mesmo que seja meio em cima. Mas quanto antes ele vir, melhor. A gente consegue trabalhar, né, com mais cautela. Perfeito. E você atua como speaker, é palestrante também ali, e você tem essa responsabilidade ali de ajudar, né, orientar outros médicos, né? Queria que Uhum. você falasse ali também desse outro lado seu. Então, o meu mentor, que foi o que eu te falei lá no início, foi a pessoa que me ajudou muito nesse processo de transição de hospital para clínica. Eu já tinha clínica, mas eu não tinha dedicação exclusiva. E isso realmente é muito desgastante. Eu não conseguia enxergar que eu precisava me desligar de hospital, né? Uhum. Se realmente aquilo, né, a profissão que eu gostei que eu escolhi, me identifiquei, eu não estava conseguindo entender. Poxa, eu também gosto de hospital. Por que que eu não posso ficar nos dois? E aí foi onde entrou a mentoria, que eu, né, comecei a fazer em agosto de 2023, de 24, e em agosto de 2025 fez 1 ano de mentoria. Desde quando eles fazem um acompanhamento bem intenso, bem próximo, e foi a virada de chave assim para mim. Costumo dizer assim para todos que se eu acho que se não fosse eles, talvez eu estaria no mesmo caminho ali, patinando, super desgastada, porque você tem que dividir a sua energia, né? São a mesma profissão, mas dois, assim, caminhos Caminhos de... Uhum. completamente diferentes, 2 perfis de paciente completamente diferentes, responsabilidades diferentes também. E, enfim, quando eu conheci a Next Level, eu tava, parecia que era um hobby. A clínica eu tinha como um hobby. E não era para ser assim a princípio, mas Uhum. acabou evoluindo para isso. E aí foi onde eles foram abrindo a minha mente e falando, não, o caminho é esse daqui. E tudo que eles foram me falando, eu fui colocando em prática, mesmo com muita insegurança. Poxa, eu vou sair do hospital, um lugar que eu gosto tanto. Como é que vai ser meus pacientes que tem... Mesmo em hospital, você fideliza paciente quando você é um bom profissional, assim, quando Uhum. você se dedica, né? As pessoas às vezes falam assim, não, eu só vou no hospital, eu tô sentindo isso, isso e isso. Eu só vou no hospital o dia que você tá lá. Qual é os seus dias lá, doutor? Então, assim, isso tem um peso, né, pra gente que gosta da profissão. Enfim, eu fui me desligando à medida que eles foi me orientando o caminho, como seguir, e fui fazendo de uma forma muito leve também, sem aquela coisa assim, de ser do dia para noite, e deu muito certo. E foi uma virada de chave em relação a tudo na clínica. Hoje eu tenho completa, assim, certeza que esse foi o caminho mais correto mesmo. Uhum. Sinto saudade do hospital? Sinto, gosto. Você vira e mexe, eu tô lá dentro, né? Com os colegas, conversando, passo e tal. Mas eu me encontrei 100% onde eu deveria realmente estar ali, né? Naquela profissão que eu escolhi a Next Level acabou abrindo muitos horizontes para mim. Assim, eu acabei enxergando até essa medicina estética de uma outra forma. E hoje eles me convidaram, assim, em agosto do ano passado, eles me convidaram para fazer parte da equipe, né, speaker, e através da minha história, da minha evolução, do meu crescimento, da minha carreira,
eu acabo trazendo vários outros colegas, né? Que também em algum momento se sentiu assim dividido. Muitos deles se sentem assim, né? O início de carreira é muito normal isso acontecer. Alguns tomam a decisão de escolher um ou outro, né? E logo outros ficam ali penando, se dividindo entre dois caminhos que não dá, não tem como, Uhum. né? E eu tenho, assim, hoje, um maior carinho com essa empresa, né? Com a Next Level, justamente por isso. Por conta de que eu tenho mais qualidade de vida, né? Com minha família, eu faço meus horários. Hospital é uma renúncia. Eu costumo dizer que diariamente a gente renuncia à nossa vida pela vida do próximo. Com certeza. E por mais que você seja, assim, pé no chão, tenta dividir as coisas, tem, não dá, assim, porque você é 12 horas de plantão, 24 horas de plantão, é 36 horas de plantão, é uma dedicação que você esquece de tudo. Você tem que esquecer da sua família, muitas vezes, da sua rotina, de você próprio, para poder estar ajudando e salvando as vidas que estão chegando ali. Né? Uhum. Principalmente pessoas que trabalharam, assim como eu, em emergências, hospitais maiores. Então, não tem como a gente não se desconectar do que muitas vezes importa muito para a gente, né? Uhum. E, lógico, graças a Deus que nós temos profissionais que gostam e está tudo certo, né? E atuam muito bem, né? Uhum. Mas eu que já estava meio dividida, né? E com filho e tudo, eu falei, não, não tem como. É, eu acho que é um passo de cada vez. As escolhas precisam ser, né, feitas. Com certeza. E você, como médica empreendedora também, qual que é seu papel ali, até para orientar novas mulheres, novas médicas ali, novos médicos também ali? Como que você se enxerga nesse papel? Sempre se identifique com o que realmente você está gostando de fazer. Se hospital, geralmente a maioria começa com hospital mesmo, né? Ou posto de saúde. Se aquilo ali te preenche 100%, tá tudo certo. E se em algum momento aquilo ali deixar de te preencher, né, como profissional 100%, eu costumo dizer que está na hora de procurar novos horizontes. Uhum. E se a pessoa está dividida, aí é onde a gente tem que ficar ali no. Acaba sendo. A gente acaba incomodando. Fica incomodado. Na verdade, não tem como a gente não ficar incomodado nessa situação dividida. Porque eu tenho vários colegas que, assim como eu, ficaram muito tempo dessa forma e que não evoluía nenhum e nem outro. Você não se dedica, você não cresce nenhum e nem outro. Parece que fica aquela coisa estagnada. Uhum. Então, nesses, realmente a decisão precisa acontecer. Não tem sair da zona de conforto, é importante. O medo, a insegurança, ela vai existir. Eu costumo dizer que quando a gente tem profissionais, mentores bons, do nosso lado, esse fardo é muito mais leve. Você consegue ultrapassar com mais clareza, com mais tranquilidade, com o pé no chão. Muitas vezes sozinho isso é bem difícil. Principalmente porque médico, ele não é gestor, né? Médico, ele sai com a cabeça muito assim, né? Na medicina, a gente acaba sendo muito conduzido ali durante 6 anos e depois minhas especializações a salvar a vida, né? Uhum. Então, a gente não aprende, a grande maioria dos médicos não aprende a fazer gestão, empreender. A gente tem muita dificuldade com isso. E eu falo a gente porque eu tenho muitos colegas dessa forma. Como Uhum. eu também vivi a minha vida inteira. Hoje, minha visão é um pouco diferente. Mas porque eu tive essa equipe que me ajudou, graças a Deus, e que eu consigo enxergar outras coisas além da medicina, né? Então, você empreender, você ser gestora, não é uma missão fácil. A gente não nasceu assim pronto para isso, né? Uhum. E isso precisa ser construído. E o quanto antes, melhor, porque passa e não piscar, né? Daqui a pouco a gente já está com uma idade que você já não aguenta mais trabalhar no hospital, você já não aguenta mais dar plantão. E aí, o que que você, né, Uhum. construiu? Então, essa equipe, a NetLevel, ela justamente ela trabalha muito bem em relação a tudo, principalmente preservando a sua qualidade de vida, entendeu? Porque às vezes a gente se dedica horas e horas e horas trabalhando, quando você vê, passou tudo, né? Sua idade, passou o tempo, o que que você fez, o que que você curtiu sua família, você viajou, você isso, você aquilo, e passa mesmo, né? Eu vivi muitos anos assim, então Uhum.
para mim foi uma mudança muito grande. Perfeito. E quais são os seus próximos passos? Então, a gente tem várias expectativas, né? Mas eu costumo dizer assim, é focar mesmo no caminho que tá, né, que tá dando certo. E os meus próximos passos é expandir a clínica. Eu quero crescer ainda mais. Tem algumas propostas para começar a atender aqui em São Paulo. A logística para mim ainda é muito difícil, mas é mais ou menos isso. Assim, a gente cresce na cidade, depois cresce na região e depois isso vai tomando uma proporção que você, quando você vê, você já está indo para outros estados e Uhum. essa é a intenção, nunca foi essa antes. Nesse momento é assim completamente diferente né, do início. Uhum. E as coisas vão acontecendo de uma forma, você fazendo do jeito que precisa ser feito, sendo acompanhada, sendo orientada, tendo força de vontade, porque muitas vezes a gente é meio impactante o que eles orientam, né? Assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Como assim? Como que eu vou fazer isso? Será que eu dou conta disso? E as coisas vão acontecendo de uma forma que, poxa, por que eu não fiz isso antes? Às vezes a gente protela até ali dentro da própria mentoria, a gente fica protelando algumas coisas. Uhum. Quanto mais você protela, mais você se arrepende depois. Eu deveria ter feito isso antes, eu era capaz, eu ia conseguir. Por que eu não fiz? Mas é assim, eu acho que tudo é É o o momento tempo, também, né? é o tempo, Maturação. a maturidade, ela vai sendo construída. E a intenção agora realmente é expandir cada vez mais. Primeiro, é ser reconhecida pelo método, Uhum. né? Cada vez mais, isso é muito importante. E depois ir crescendo aí para outros locais, outros lugares. Perfeito. E para quem não te conhece ali, quer conhecer mais ali, tanto na parte digital quanto também pessoalmente, né? Queria que você passasse ali seu endereço, suas redes sociais também ali, para o pessoal te conhecer mais. Então, a minha clínica é em Barreiras, na Bahia, né? A gente está num bairro muito bom de Barreiras, bem assim, acomodado mesmo. A clínica tem bastante aconchego, bastante receptividade, os pacientes gostam muito, Calor né? baiano, né? Calor baiano. E fica na rua Marcos Freire, na Renato Gonçalves, em Barreiras. E o meu Instagram é clínica Daiane Horst, né? Daiane Horst. Uhum. E é isso, gente. Então, eu estou sempre aqui mostrando um pouco do meu protocolo, mostrando um pouco a forma como eu gosto de atuar. Eu, eu, eu acho que as pessoas têm que se identificar com o perfil do profissional. Com E eu certeza. tento transparecer exatamente a maneira como eu gosto de trabalhar, para que às vezes, doutora, eu quero fazer, e cheguei achando que você ia fazer isso e estou decepcionada. Não, não é. E quando os pacientes chegam, para mim, ele já se identificou com o meu perfil de Uhum. trabalho. Isso é muito importante. Tento mostrar com bastante clareza mesmo isso em rede social, para que não haja essa decepção ou frustração. Que também cada paciente tem um perfil, né? Com Às certeza. vezes tem um perfil que gosta realmente de mostrar mais, aí tem outros profissionais que atuam dessa forma, mas a grande maioria, na minha opinião, o caminho mais sensato é esse caminho ponderado, é esse gerenciamento de pele mais assertivo, mais, né, prezando bastante pela qualidade de pele, sem exageros. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Eu que Espero que você tenha agradeço. gostado. Também que você volte mais vezes. Sei que a distância é longa, Obrigada. né? Mas talvez ali, pelo que eu entendi ali, pode ter São Paulo ali, né? Você viu? Nos próximos passos. Tô bem animada aí. Muito prazer, doutora. Muito obrigada. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais.